Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal, continuando aí a nossa série do livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso queridíssimo evangelista Lucas, né, grande companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. E estamos falando do livro de Atos, justamente para chegarmos na vida de Paulo. Amém? Não estamos deixando passar todas as preciosidades do início desse livro, mas nosso objetivo é chegarmos à vida do apóstolo Paulo e prosseguirmos em todas as cartas paulinas, né, nesse nosso estudo precioso aí das terças e sábado, né? Terças e sábados liberamos os estudos, né? Quinta, todas as quintas temos aquele vídeo de curiosidade e agora a gente está começando a liberar aí sexta-feira também um outro tipo de estudo, mas aquela live, né? Vamos estar sempre programando aí para fazer uma live sempre que possível na sexta-feira. Tá? Outra coisa também interessante, se você é seguidor aqui do canal, né, você sabe que eu também sou professor do estado, então quero deixar claro que a partir dessa semana eu comecei a liberar uns vídeos acerca de dicas do Enem, né, da UERJ e de outros vestibulares também do país. O SISU, na realidade, né, um sistema que eles chamam de Sistema de Seleção Unificada, que através da nota do Enem eles vão selecionando para muitas universidades públicas e privadas também, né, através da nota do Enem, é o SISU, chamado SISU. E essas dicas são para os alunos do ensino médio. Então, se por acaso você conhece alguém, né, que está aí no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, até mesmo no nono ano, se preparando para ir para o ensino médio, você pode compartilhar esse vídeo, né? É um vídeo que não tem um cunho religioso, como estamos estudando aqui, mas é um vídeo informativo para os meus alunos lá do estado, né? Do estado aqui do Rio de Janeiro. E eu estou aproveitando aí o canal para divulgar também esses vídeos para eles. Fiz uma playlist exclusiva só para esses vídeos, tá? Para a gente não fazer confusão no canal. Então, quando você vir aí liberado assuntos de vestibular, se você for interessante para você, como eu coloquei lá, nunca é tarde para começar. Se for interessante para você, cai para dentro e vamos com tudo. Se não, você pode compartilhar com alguém do ensino médio, tá bom? Então fica aí com a gente nos nossos estudos bíblicos, amém? E vamos com tudo. Bom, hoje vamos falar do capítulo 4 de Atos, né? O capítulo 4, o caldo entornou, a maionese azedou, né? A tampa da chaleira voou e tudo mais que você quiser desses ditados aí populares, né? Esses ditos populares. Porque nós vimos lá no capítulo 1, né? Só fazendo uma recapitulação rapidinha aqui com vocês, bem rápido mesmo. Capítulo 1 a gente vai ter a ascensão de Cristo, um dos momentos mais lindos da Bíblia, né? O versículo 11 lá do capítulo 1, né? Que o anjo vai falar, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir, né? E aí os discípulos eles vão voltar para Jerusalém, vai ter a eleição de Matias. Esse é o versículo, é o capítulo 1. No verso 2 a gente tem o Pentecoste, né, dos versículos 1 ao 4, né, capítulo 2. A gente vai ter o primeiro discurso de Pedro, né, e a gente vai ter aí aquela conversão das 3.000 pessoas, né, os 3.000 convertidos judeus. Capítulo 3 que nós falamos na terça-feira é a cura do coxo, né, e foi um momento precioso. Se você não assistiu, volta lá, assiste o capítulo 3, tá? De Atos dos Apóstolos. E aí o segundo discurso de Pedro, certo? E encerramos, né, nesse segundo discurso de Pedro. E aí, como eu falei, agora vamos começar o capítulo 4, vamos começar e terminar ele hoje nessa aula. Não está dando para fazer mais de um capítulo por enquanto, por aula, porque os capítulos são robustos, né? São muitos detalhes e muitos versículos, e eu não quero deixar o vídeo muito extenso. Eu quero fazer vídeos aí de no máximo meia hora, então para isso eu estou fazendo um capítulo só por aula, ok? Hora que eu senti que, por exemplo, capítulo 5 talvez, né, o capítulo 5 eu não estou com pressa não, tá, gente? Não sei vocês, mas eu não estou com pressa.
O negócio é a gente estudar detalhadamente cada capítulo e isso é precioso demais para nós, né? A gente está fazendo aqui uma teologia, digamos assim, aprofundada, porque é versículo a versículo comentado. E isso aí é uma missão que eu tenho com vocês, uma missão que eu tenho com um pai, de esmiuçar a palavra. Quem sabe um dia a gente vai chegar e zerar a Bíblia toda aqui através desse canal, né? E vamos montar aí uma grande, um grande canal de estudo da Bíblia para qualquer livro, qualquer versículo, qualquer parte. Esse é o nosso grande objetivo. Amém? Bom, então vamos lá. Capítulo 4, né? Então Pedro vem aí de uma segunda mensagem, né, na qual se converteram também cerca agora de 5.000 homens, a gente vai ver isso. Né? Então, na primeira mensagem, 3.000 se converteram, agora 5.000, e o negócio começa a assustar, né? Porque os religiosos começam a ficar preocupados quando a palavra está sendo pregada de maneira genuína, de maneira poderosa, de modo que as pessoas verdadeiramente se convertem ao ponto de deixarem as coisas de si mesmo, né? Deixarem as suas próprias vontades, deixarem suas próprias, os seus próprias concupiscências, né? Os próprios desejos da carne, deixar os seus bens, entregar tudo ao reino, tudo em favor do reino, né? Do reino que foi pregado por Cristo. O religioso, ele treme, ele estremece. E aí a gente vai começar a ter problema aqui, né? Então, capítulo 4, abre comigo aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1. Né? Então, aqui do verso 1 até o verso 31 agora, a gente vai ter a perseguição, né? Perseguição pelos fanáticos religiosos da época, né? Ali, os judeus. Tá? E nesse primeiro momento no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que é esse primeiro momento do nosso vídeo, eles vão ser presos e interrogados no Sinédrio. Já já a gente vai ver o que era o Sinédrio, tá bom? Vamos lá, vamos do início. Verso 1. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Bom, sacerdote todo mundo sabe o que é. Mas em relação a esse capitão do templo aí, era o capitão da guarda do templo, né? O templo tinha uma guarda. E o capitão do templo era o capitão dessa guarda. E em relação aos saduceus, perdão, a gente falou um pouquinho lá em Mateus, né? A gente tem alguns estudos de Mateus aí no canal. O que seriam os saduceus? Saduceu, na realidade, é uma seita dentro do judaísmo. Você pode ver isso lá, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 5. A gente vai ver isso na próxima aula, lá no verso 17. Eles não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos e nem em espíritos. Né? Conforme você pode ver lá também em Atos 22, tá? Versículo 23. Atos 22, verso 23. Bom, então vamos lá. Verso 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, doendo-se muito que ensinassem, né? Estavam ali inquietos, porque Jesus estava sendo ensinado, Jesus estava sendo, né, o povo estava recebendo um ensino, né, e não era o ensino dos fariseus, né, que o próprio Jesus repreendeu, né, aos seus discípulos. E aí no verso 3 ele vai dizer assim, ó, e lançaram mão deles, né, assim como no capítulo 5, a gente vai ver na próxima aula, lá no verso 18 a mesma coisa, lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então, para eles não irem embora, já estava tarde, então vamos lançar eles na prisão e ver aqui o que a gente resolve com esses caras, que eles não podem continuar da maneira que estão. Isso aí é preocupante, né? Até os dias de hoje é mais ou menos assim. Mas deixa isso para lá. Versículo 4. O dia de hoje não é preso literalmente, né? Mas é preso nas amarras, nas cadeias,
né? Quando você se levanta e as pessoas tentam te paralisar de uma outra forma. Você está me entendendo, né? Você está entendendo. Você está entendendo. Versículo 4, perdão. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Irmão, 3.000 no primeiro discurso. Agora quem está crendo aqui é um número de quase 5.000. Então, né, lá em 2,41, Atos 2,41 foram 3.000. Quase 3.000. Agora aumentou de 3 para 5. Os caras ficaram loucos, né? Os escribas, os fariseus, né? Como nós lemos lá, ó, o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo, né? E aí, logicamente, lançaram os caras na prisão, né? Pedro e João. Verso 5. E aconteceu no dia seguinte, olha aqui o que é o Sinédrio. O Sinédrio é uma grande reunião de muitos juízes, homens da lei, né? Olha lá. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, né? Os sacerdotes, os anciãos e os escribas. Certo? Então esse é o Sinédrio famoso, aquele mesmo que condenou Jesus, e é o mesmo agora que está perseguindo os apóstolos. Né? Tem um Sinédrio aí perto de você? Só pensa, não fala nada não, só pensa. Verso 6. E Anás, o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, que provavelmente eram parentes do sumo sacerdote, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Esse era o Sinédrio, né? Esse sumo sacerdote bem relatado lá em Lucas 3, verso 2, ok? Versículo 7. E pondo-os no meio, olha a pressão, todo mundo reunido, eles e colocavam ali, né, colocaram Pedro e João no meio. Perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ah, meu irmão. Ai, 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 ai. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, dos versos 8 aos versos 12, vai dar o seu testemunho. E aí se ajeita na cadeira que vem chumbo grosso, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, isso aqui é no aspecto da economia que eu já falei para vocês, a economia de Deus, que é o dispensar dele mesmo em nós. Então Pedro está dessa maneira, está cheio do Espírito Santo, não só dentro, como foi soprado por Jesus em João 20, mas sobre também, como no dia de Pentecostes, como nós já falamos aqui no canal. Então ele está cheio para ele e ele está cheio para exercer o seu ministério. Olha que poderoso isso, né? Se você não entendeu, volta lá em Atos 1, se eu não me engano, que a gente falou sobre isso, do dispensar de Deus, da economia de Deus. Não lembro se é o Atos 1 ou o 2, mas assiste tudo, né? E você vai lembrar. Ou vai ver pela primeira vez. E ele vai dizer assim, cheio do Espírito Santo, verso 8, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, não é bobo, né? Não é bobo, inteligência, né? Sabedoria vinda do alto aqui, né? Respeito, não dá para você estar perante os juízes e chamar de você, né? Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado. Aqui, modo que foi salvo. Curado, que é a mesma coisa aqui que salvo. Né? Verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Toda vez que Pedro falava aqui Nazareno, ele está dizendo, ele tá tocando na ferida dos judeus. Ele está falando assim, aquele mesmo que vocês desprezaram, o Nazareno, estão lembrados? Então, esse que eu estou falando, em nome desse. Aquele a quem vós, olha a ousadia, a quem vós crucificastes. Esse vós aqui tem ênfase, irmãos.
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são, está curado, está salvo diante de vós. Amém? Então ele está aqui explanando, né, como diz aí os termos mais contemporâneos nossos, está, né? Escrachando, né, aqui a realidade na cara dos judeus. Né? Verso 11. Ele é a pedra, lá de Mateus 21, 42, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, né? Conforme a gente vê também essa pedra lá em Salmos 118, verso 22. Deixa eu colocar para vocês aqui algumas coisinhas aqui desse versículo 11, né? Essa pedra que ele está se referindo é Cristo, né? Ele é a pedra fundamental, lá em Isaías 28:16. Ele é a pedra de remate, lá em Zacarias 4:7. E aqui é a pedra angular, certo? Então os judeus rejeitaram. É esse Nazareno que vocês rejeitaram. Mas Deus o honrou para quê? Para edificar a habitação, a sua habitação no meio do seu povo aqui na terra, que é a igreja. Interessante que se você for lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 4 ao 7, você vai ver que ele pregava Jesus, o Salvador. Né? E ele falava dessa pedra também para edifício de Deus. Pedra para edifício de Deus. Né? Então anota isso daí. Anota outra referência também, Filipenses 2, versos 9 e 10. Ok? Aleluia. Vamos lá, prosseguindo. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque agora, depois desse testemunho de Pedro, dos versículos 13 até o versículo 18, eles serão proibidos pelo Sinédrio. Proibidos, irmãos. Um minutinho, hein? Proibição. Forbidden, do inglês, né? É isso, nem sei, mas acho que sim. Versículo 13, olha comigo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos. Quer dizer, esses caras aqui não fizeram faculdade. Esses caras aqui não tinham curso, não fizeram escola de crescimento. Fizeram a escola de Jesus, a melhor que eles poderiam ter feito, né? Durante 3 anos e meio ali, né, do seu ministério. Depois, mais 40 dias depois da ressurreição. Que escola, irmão. Que escola que mudou a vida desses homens, né, de uma maneira assim inimaginável. E aí, né, eles vendo que eles não tinham, né, pela linguagem, pela fala, eles percebiam, rapaz, estou falando com gente aqui que não tem o nosso estudo, não, né? Então olha o que acontece. Verso 13 lá no finalzinho. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ah, meu irmão, aqueles que te perseguem, aprenda isso, eles não te perseguem, não é pessoal, é que eles não suportam aquilo que está em você. É só isso, não é pessoal, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Verso 14. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Está aqui, o testemunho os acompanhava agora. Eles sabiam que aquele homem, o coxo, estava todos os dias na porta do templo. Agora o homem está do lado deles. Verso 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho. Então, ó, vai ali rapidinho, vai ali fora rapidinho, que a gente vai falar aqui e já chama vocês de volta. Conferenciaram entre si. Imagina
essa conferência aqui. O negócio pegou fogo. Verso 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Os mesmos, irmãos, que vêm lá em Mateus 28, os mesmos que deram dinheiro para espalhar mentira para o povo judeu, que até hoje eles acreditam que os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo de Jesus. São esses mesmos aqui que estão arrumando essa arruaça toda. Aí, verso 18 é o último aí do testemunho de Pedro, né? Perdão, da proibição por parte do Sinédrio. Aí, em verso 18: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. aí, agora a partir do versículo 19, né, 19 e 20, Pedro vai responder. Irmão, Pedro era ousado. Então, perceberam já uma coisa interessantíssima, né? Aquele mesmo Pedro impulsivo, aquele mesmo Pedro que pulava de maneira precipitada, dava a bola fora, e olha como ele é ousado. Então a sua característica Jesus vai utilizar da melhor maneira para o reino. Você imagina aqui, por exemplo, João com essa postura de Pedro? Não, porque João é aquele cara, né? Teoricamente eu vejo João como um cara mais calmo, o apóstolo do amor, né? Agora Pedrão mandava a letra aqui real na cara dos juízes. O cara estava sendo julgado, estava preso e está mandando a real. Olha lá, verso 19, olha a resposta. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram. Certamente aqui João, eu conjecturo, me permitam, que João era aquele cara que só ficava assim, isso aí, exatamente, é isso que ele está falando, né? Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro está falando, peraí, vocês estão dizendo que a gente deve ouvir primeiro vocês do que ouvir o Espírito Santo, ouvir o Espírito que habita em nós, ouvir a voz de Deus. Verso 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Uma vez que você começa, você não consegue voltar. Você é impulsionado. Você passa mal se você não falar desse amor maravilhoso, dessa graça que nos alcançou. Agora do versículo 21, né, verso 21 e 22, né, eles vão ser liberados pelo Sinédrio, mas com aquela recomendação. Né, olha lá. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Quer dizer, desde o ventre da mãe, e ele tinha mais de 40 anos, né, durante todo esse tempo, na porta do templo, continuava doente. E aí, o milagre agora é efetuado através da vida de Pedro e João, né, pelo poder de Deus, mas era um testemunho vivo, que não conseguia depor contra eles, não conseguiam achar, eles não conseguiam ter uma explicação lógica para isso. Né? E dos versos 23 ao 31, a igreja vai louvar, né? Vai ter o louvor e adoração da igreja.
né? Essa igreja são pessoas distintas e separadas dos judeus. Pessoas distintas e separadas dos judeus, pois essas pessoas invocavam o nome de Jesus. Atos 9, 14, ok? Então, verso 23, vamos lá. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais e sacerdotes e anciãos. Né? Aí falou, ó, o bicho pegou lá, a gente, né? Imagina eles contando, né? Mas aí João, e Pedro é doido, rapaz. Pedro falou, imagina essa cena, irmãos. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Algumas traduções vão trazer assim, ó. Disseram, dois pontos, soberano Senhor. Né? Isso remete assim, nós somos teus servos, né? Conforme a gente pode ver lá em Lucas 2, 29, Judas 4, Apocalipse 6, 10 e 1 Timóteo 6, 1 e 2, né? Nós somos apenas servos, nós somos teus servos, tu és soberano sobre a nossa vida. E seguindo aqui, né? Seguindo, verso 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Deixa eu tentar melhorar esse versículo aqui com outras traduções. Lembra que eu sempre falo para vocês, vamos pesquisar mais de uma tradução? Tem uma tradução muito boa que vai dizer assim, ó, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi. Olha como é que fica melhor, né? Teu servo, né? Nosso pai, pai Davi. Porque bramaram, porque se enfureceram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, né? Porque esse se enfureceram aqui é bufar como cavalo, né? É bufar como cavalo. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, né? Contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então, lembrando, isso aqui é o louvor e adoração da igreja, é o louvor e adoração do povo, né? É quase que um salmo aqui, né? Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, né? Conforme a gente viu lá antecipadamente também no capítulo 2, verso 23, tá? Verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Olha o clamor do povo, olha o clamor da igreja. Concede que a gente continue falando da tua palavra. Eles não estavam preocupados com dinheiro, eles estavam preocupados com cargo, eles estavam preocupados com carro, eles estavam preocupados com casa, estavam preocupados com bem, com nada. Eles estavam preocupados em poder continuar falando da palavra do Senhor, né? É maravilhoso demais, né? É o poder de Deus, irmãos. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Né? Pega uma referenciazinha aí, né, desse versículo, né? Estendes, e quanto estendes a tua mão. Salmo 138, verso 7. Salmo 138, verso 7. Ok? E por último, a última parte do louvor e oração da igreja, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ah, meu irmão, eles pensaram que poderiam parar, né, esse mover que continua até hoje nos nossos dias. Né? Então vamos lá. Agora dos versículos, fechando aqui, 32. Se a gente pegar do 32 aqui, né, Atos 4, 32, até Atos 5, 11,
a gente vai ter a continuação da vida da igreja, né? Mas até o final do capítulo aqui, até o versículo 37, a gente vai ter um anúncio positivo. Olha lá. Versículo 32. Né? A gente vai ter aqui a união e amor entre os crentes. Olha que coisa linda. Olha que igreja, irmãos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, havia não só união, havia unidade. O segredo é termos unidade. Um saco de laranja. Elas parecem que têm unidade, mas não tem. Quando você corta o saco, cada laranja eles caindo ao chão, elas se espalham e vão cada uma para um lado. Agora espreme essas laranjas e bota numa garrafa, faz um suco. Você consegue separar uma laranja da outra? Entender a diferença de unidade para união? Unidade, você não consegue mais separar o propósito ali. As laranjas se tornaram suco e não tem mais como você separá-las. A união não. O que está unindo elas ali é o saco só. Se você arranca o saco fora, cada uma vai para o seu lado. Certo? 32. E era, vou repetir, tá? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um, havia unidade. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Coisa alguma que possuía era sua. Mas todas as coisas lhe eram comuns. Ninguém estava mais importando que seus bens. Tudo estava a serviço do reino. Né? Tem que ter cuidado aqui, porque aí aparecem os doidos aí falando coisas que não condizem com a realidade. Tá? Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Versículo 36, finalizando. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido quer dizer é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Versículo 37, para finalizar, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé é uma palavra aramaica aqui, né? Quer dizer filho da profecia. Quem fala para encorajar, para exortar e para consolar as pessoas. E aí na nossa próxima aula, do capítulo 5, a gente vai ver que vai dar uma confusão danada aí. Porque José, chamado Barnabé, vende lá a propriedade, bota nos pés dos apóstolos, né? Ananias e Zafira, né, vão ver, rapaz, ó, o negócio é maneiro, hein? Se a gente vender a nossa propriedade e botar nos pés dos apóstolos, a gente vai ficar com moral também. E aí vai dar um rolo danado, a gente vai falar na próxima aula, senão eu fico dando muito spoiler aí agora, e não é esse o nosso objetivo, amém? Então, capítulo 4 fechado, capítulo poderoso, né, irmãos? Capítulo de ousadia máxima. Tentaram impedir que eles continuassem propagando essa verdade que arde no nosso coração, e com tamanha ousadia eles continuaram, né, auxiliados, logicamente, movidos, impulsionados, né, pelo Espírito Santo. Amém? Então, é muito lindo ver isso, é muito gostoso estudar essas maravilhas, né, de Atos dos Apóstolos, e que bom que Deus nos direcionou a esse livro, né, para chegarmos ali na vida de Paulo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas coisas, as suas causas, amém? E que elas estejam sempre a serviço do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.